Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma devocional, alimento diário para as nossas vidas. A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Números, o capítulo 14 e o versículo 11, que vai dizer assim: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Amém? Aqui o Senhor Deus estava triste com o povo de Israel, né? Com o povo que estava ali no deserto com Moisés, aquele povo que ele libertou lá do Egito, tirou da escravidão do Egito e prometeu dar uma terra que manava leite e mel. Mas o povo não se contentava com nada, eles viviam reclamando de tudo. Deus fazia sinais e maravilhas o tempo todo no meio deles. Eles viviam debaixo da proteção de Deus. Deus os protegia o tempo inteiro, mas eles nunca estavam satisfeitos. Eles sempre reclamavam e reclamavam de tudo. E nesse contexto aqui, que Deus está falando com Moisés, é porque o povo queria voltar para o Egito, porque Deus mandou Moisés levantar espias para irem para avistar a terra, né, que era prometida para eles. E quando chegaram lá, eles viram que era uma terra muito boa, mas ia ser difícil de conquistar porque tinham gigantes lá, né? Ia ser uma batalha difícil para eles conquistarem. Então, a maioria daqueles homens que foram lá foram 12. 10 deles voltaram desanimados e tristes, achando que não iriam conseguir. Mas 2 deles, Josué e Caleb, foram animados, né? Voltaram animados e cheios de fé e confiantes de que eles iriam vencer aquela batalha, mas eles estavam confiantes, não eram neles, não era na força do exército que eles tinham, era na força de Deus, porque se Deus mandou, se Deus enviou eles até lá, era Deus quem iria vencer a batalha, como sempre Deus fez. Quem vencia as batalhas por era Deus. Quem dava todas as coisas para eles era Deus, mas o povo ficou com medo e quis voltar para o Egito novamente. Eles falaram que preferiria ter morrido lá no Egito, ter ficado lá, do que estar ali no deserto e poder enfrentar aquele povo para conquistar a terra prometida, né? Era um povo ingrato, um povo mau que reclamava o tempo inteiro. Por mais que Deus fizesse, Deus poderia fazer de tudo, que eles sempre iriam estar reclamando, né? E a gente tem que ter muito cuidado com a incredulidade, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa falta de fé, né? Porque Deus está sempre, o tempo todo, cuidando da gente, Deus está sempre nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Ele está sempre abençoando a nossa vida, né? Nos dando saúde, nos dando casa, nos dando uma vida para viver bem debaixo da proteção dele. E muitas das vezes a gente só tende a reclamar. A gente tende muito a olhar para o que a gente não tem. Eu falo isso por mim mesmo, né? A palavra, quando eu venho pregar aqui, ela vem primeiro para mim, para depois ir para outra pessoa, porque a palavra é uma espada, né? E ela corta dos dois lados, para os dois lados. Então, a gente tende muito a isso, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que buscar a Deus mais e mais, confiar mais nele, e a gente tem que ter essa certeza de que Deus está conosco, de que Deus está cuidando de tudo, como ele cuidava do povo lá no deserto, ele está cuidando da gente. Só que a gente não deve pegar esse exemplo desse povo, a gente deve pegar o exemplo daqueles 2 homens, né? De Josué e Caleb, que foram positivos, que tiveram fé, que tiveram a certeza de que eles iriam vencer aquele povo e eles iriam conquistar a terra prometida. Então Deus, como forma de castigo para aquele povo, não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Deus não permitiu aquele povo que saiu do Egito entrar lá. Apenas Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida, porque todos os outros se levantaram contra Deus, murmuraram contra Deus. Então Deus não permitiu que eles entrassem, apenas os filhos deles, né? Que eles viveram no deserto 40 anos. Eles passaram 40 anos no deserto para entrar na terra prometida. E tudo isso por quê? Por causa da
reclamação e da murmuração que eles tinham o tempo todo, de se levantar contra Deus, de reclamar contra Deus, de reclamar contra Moisés, de reclamar contra Arão. Eles nessa situação aqui, é só ler todo o capítulo, eles queriam apedrejar Moisés e Arão, porque eles queriam voltar a todo custo para o Egito, eles queriam levantar um líder e voltar para o Egito. Eles não estavam confiando em Deus, eles não estavam crendo que Deus iria colocar eles dentro da terra prometida e que eles viveriam lá naquele lugar que Deus prometeu para eles, prometeu para os pais deles, e eles não estavam crendo, eles estavam incrédulos, apesar de todas as coisas que Deus tinha feito e fazia para eles naquele momento. Eles sempre viviam reclamando o tempo todo. Nós devemos tomar isso como exemplo. A gente não deve olhar as circunstâncias, a gente deve olhar o Deus Todo-Poderoso que pode resolver qualquer situação da nossa vida. A gente deve viver com o coração grato e feliz diante de Deus. Claro que a gente deve levar nossas petições diante dele, a gente deve colocar tudo diante dos pés do Senhor, mas a gente deve colocar tendo a certeza de que ele vai resolver da melhor forma. Às vezes ele não vai fazer da forma que a gente quer, mas ele vai fazer o melhor para nós, porque ele tem e faz o melhor para as nossas vidas. Então que a gente viva sempre em adoração, em agradecimento a Deus e colocando sempre a nossa fé nele, que a gente aprenda com esse povo a não viver murmurando, a não viver reclamando, porque isso vai nos afastar mais e mais das bênçãos do Senhor. Às vezes Deus tem uma bênção preparada para nos dar em pouco tempo, mas essa bênção vai se prolongando, porque de tanto que a gente reclama, de tanto que a gente vive se lamuriando, se lamentando o tempo todo, né? Deus quer confiança da gente, Ele quer que a gente tenha fé, porque a palavra do Senhor fala que o justo viverá da fé. Então nós devemos ter essa fé, essa crença, essa certeza de que Deus está cuidando da gente e que Ele sabe o melhor para nós e o tempo certo de nos entregar a vitória. Então, que a nossa fé seja somente em Deus, que a gente pare de reclamar, pare de murmurar e comece a agradecer. E pode ter certeza que as bênçãos vão nos alcançar, né? Quando a gente começa a agradecer, quando a gente começa a ter um coração grato diante de Deus, até a nossa vida fica mais leve, né? A gente fica com o semblante, com o coração e a mente mais leve, porque o coração grato agrada a Deus, porque agradecer a Deus é ter a certeza de que Ele está ali cuidando da gente, nos guardando e nos protegendo, nos livrando de todo o mal, e a bênção chegará no tempo certo, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigada pelo dia de hoje, pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe a vida de cada um, que a gente venha ter um coração sempre grato, contente diante do Senhor, um coração alegre diante da Tua presença. Que o Senhor nos capacite, Pai, dia após dia, a fazer sempre a Tua vontade, pois a Tua vontade é o melhor para nós. Peço ao Senhor que o Senhor venha nos guardar e nos proteger, nos livrar de todos os males, nós, nossa casa e os nossos, e que as ricas bênçãos do Senhor nos alcancem, Pai, pois nós precisamos da Tua bênção, da Tua proteção, da Tua graça sobre as nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém.